então, eu vou contar até 3, nós vamos ler. 1, 2, 3. Espera aí, está na versão revista atualizada. Mudou. Vamos lá. Mudou? NVI? Vamos nessa mesmo então, vamos lá. Aconteceu que, indo para o lugar de oração, no seu encontro, uma jovem possessa de espírito adivinhador. Vai, segue. Vai, 17. Seguindo a Paulo e a nós. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-se dela. E ele na mesma hora saiu. Aqui é a revista atualizada, mas eu vou dizer para você o que está lá na NVI. Escute uma coisa. Paulo aqui está vivendo uma situação em que Deus deu uma direção para Paulo. Deus deu uma direção, Deus mostrou um lugar, Deus mostrou uma pessoa. Quando você pega Atos capítulo 16, você vai ver tudo isso aí acontecendo. É importante que você entenda algo na história da nossa vida. É que existe o bem e o mal. Posso ouvir um amém? Vamos espiritualizar as coisas. Existe o bem e o mal. Acontece que nós estamos vivendo um tempo e um momento de que as coisas muitas vezes elas são vistas pelos extremos. E eu vou dizer algo para você: o extremo nunca é benéfico para ninguém. Ou alguém é muito espiritual, ou alguém é menos espiritual. Tem aquele tipo de gente que ele espiritualiza tudo, tudo é o diabo, tudo que acontece na vida dele, e ele vai ao extremo, sabe? Ele vê demônio, ele vê diabo, ele vê situações em todas as coisas. E tem aquele outro extremo, que nada é o diabo, É aquele tipo de gente que diz assim: eu acho que as coisas na minha vida não tem nada a ver, Ele não consegue enxergar e espiritualizar as coisas. Mas eu vou dizer para você que nenhum dos dois extremos é bom. Morar no Polo Norte deve ser muito ruim, e morar no Polo Sul deve ser pior ainda. O melhor é morar no meio do caminho. Então a gente precisa entender que apesar de vivermos no âmbito espiritual, nós devemos ter um equilíbrio das coisas e ver as coisas espirituais da nossa vida com um certo equilíbrio. É importante que a gente equilibre aquilo que a gente está vivendo, que a gente não menospreze: eu acho que não tem nada a ver, o diabo, não. E ao mesmo tempo também não vivemos uma rotina extrema de espiritualidade, achando que isso vai ser bom para nós. É necessário que a gente entenda e compreenda que esse equilíbrio espiritual, isso vai ser bom para a gente. Mas escute uma coisa: sempre quando a gente procura viver esse equilíbrio, é necessário que eu entenda que toda vez que eu procuro viver uma vida equilibrada, o diabo sempre vai se opor. Então sempre vai haver um impedimento, sempre vão haver impedimentos na história da nossa vida. Toda vez que você se propõe no teu coração a servir a Deus de uma maneira equilibrada e verdadeira, sempre vai ter um diabo no meio do caminho. É impressionante. Aqui nós estamos vendo essa situação. Qual é a situação? Deus vai dar uma visão para Paulo, uma visão para que ele vá para essa cidade, para esse povo. Então Paulo está indo para esse lugar porque Deus deu uma visão, uma direção para ele. Chegando lá, Paulo conhece uma mulher, e essa mulher vai abrir a casa. O nome dessa mulher é Lídia. Ela vai abrir a casa para Paulo, e Paulo vai se hospedar ali, e ali a igreja vai começar a crescer. A Bíblia diz aqui em Atos 16 que qual é esse momento? Paulo está indo, ele vai indo, descendo ali. Por quê? Porque Paulo vai orar. Deus deu uma direção para Paulo, mas Paulo é alguém de oração. Deus deu uma direção para Paulo, mas Paulo é alguém que conhece aquilo que Deus tem para a vida dele, através do seu tempo com Deus, através do seu tempo a sós com Deus. E nesse momento que Paulo, a Bíblia diz que Paulo está descendo para oração,
porque ele está vivendo a visão daquilo que Deus deu para ele. Essa moça vai se opor, vai aparecer no meio do caminho. Ela vai trazer essa revelação que aparentemente parece até que ela está sendo usada por Deus. E é muito importante que a gente preste atenção, porque o diabo ele é especialista em enganar homens e mulheres de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque muitas vezes o diabo tenta nos enganar. E qual é o momento que essa mulher vai aparecer tentando enganar Paulo? Ela vai aparecer justamente, a Bíblia diz que é no momento que ele está descendo para orar. Ei, escute uma coisa que eu quero já compartilhar com você nessa noite aqui. Toda vez que você se propõe a orar, o inimigo vai tentar sempre atravessar o teu caminho da oração, pode ter certeza. Sabe por quê? Porque o seu tempo de oração é o seu tempo de intimidade com Deus. Quando você se propõe a orar, você se propõe a ter um tempo de relacionamento, de intimidade com Deus. E pode ter certeza que todas as vezes que você propor no teu coração ter essa intimidade, esse relacionamento de oração com Deus, sempre vai aparecer algo no meio do caminho. É impressionante, irmão. A gente se propõe a orar e o inimigo vem. O inimigo muitas vezes vem, e ele vem de forma sutil. Ele vem muitas vezes como essa moça, parecendo que não tem nada a ver. O problema muitas vezes na vida do crente é quando ele acha que não tem nada a ver. Toda vez que eu me proponho a orar, o inimigo vem no meio do caminho e ele aparece. Ele aparece tentando como? Tentando roubar, a minha concentração, tentando roubar o meu relacionamento, tentando roubar o meu tempo com Deus. Repare uma coisa, a gente passa mais tempo, muitas vezes, na tela do celular do que orando, sim ou não? Sim. A gente muitas vezes se pega por horas, por dia, ali naquela tela do celular, do computador, no Instagram, no WhatsApp e tantas outras coisas, mandando mensagem. E muitas vezes o tempo que a gente gasta com isso é muito maior do que o tempo que a gente gasta em relacionamento com Deus, em oração. E muitas vezes a gente, para orar a Deus, a gente gasta minimamente. E com esse tipo de coisa a gente gasta todo o nosso tempo. E sabe de uma coisa, a gente muitas vezes está sendo roubado de forma sutil assim. É necessário que a gente comece a aumentar o nosso TSD. Diga TSD. Diga, eu vou aumentar o meu TSD. Bispo, o que é TSD? Tempo a sós com Deus. A pergunta hoje talvez seja essa: quanto tempo a sós com Deus você teve hoje? Hoje é domingo, o primeiro dia da semana, a semana está se abrindo, Deus está abrindo uma semana para você, vai se iniciar essa semana nova, amanhã é segunda-feira, você vai começar os seus compromissos, os seus projetos, seus planos vão ser colocados em dia, e você vai abrir para projetos novos e tantas outras coisas, mas nesse primeiro dia, o que rolou de tempo a sós com Deus, para apresentar a tua semana? E muitas vezes não deu tempo, porque a gente teve tantas outras coisas para fazer, tantas outras pessoas para atender, a gente teve tantos compromissos para cumprir, mas escute uma coisa, eu preciso ter compromisso com Deus. Diga para o irmão que está ao teu lado, diga, você precisa orar ao Pai. Está meio devagar nesse precisa orar ao Pai aí, hein? Diga, você precisa orar ao Pai. Você percebe uma coisa, que toda vez que Jesus ia fazer alguma coisa, Jesus sempre orava ao Pai, sim ou não? Sim. Só tem uma vez que Jesus vai orar a Deus. Qual é a vez que ele vai orar a Deus? Lá na cruz, quando ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Antes disso, todas as vezes ele vai orar ao Pai, porque quem fala com o Pai é sinônimo de intimidade, de relacionamento. Qual pai que não ouve o filho? Porque todas as vezes que você abrir a sua boca e orar ao Pai, ele com certeza, ele vai te responder. Qual pai que deixa o filho sem resposta? Mas sabe de uma coisa, o diabo sabendo disso, que se você abrir a sua boca e orar ao Pai, ele vai te responder, ele vai sempre tentar atravessar o meio do caminho, ele vai sempre tentar roubar a sua atenção, porque quando Paulo está indo, essa mulher vai dizer, ei, até que ela vai dizer coisas boas, olha aí, esses aí são servos de Deus, parece até uma verdade. E sabe de uma coisa, o diabo muitas vezes rouba a nossa atenção, que nós íamos dispensar a Deus, com algumas coisas que parecem que são verdades. Escute uma coisa, o diabo está tentando roubar o que aqui de Paulo? A visão, porque Deus é que deu aquela direção.
Toda vez que Deus dá uma direção para mim e para você, o inimigo vai tentar sempre se opor nesse meio. Eu quero declarar algo para você nessa noite, nesse lugar, que Deus tem visão e direção, Deus tem destino para a história da tua vida, e não permita em momento algum que o Satanás possa atravessar isso que Deus prometeu para você. Deus vai abrir os olhos de homens e mulheres aqui nesse lugar, a ponto de ver coisas sobrenaturais, mas escute uma coisa, quando isso acontecer, o inimigo vai sempre tentar atravessar. Ele vai sempre tentar atravessar, de uma maneira sutil, e vai. Deus colocou essa mulher, como é o nome dessa mulher? Essa mulher é chamada Lídia. Deus colocou essa mulher no meio do caminho, ali. Paulo conheceu ela, a Bíblia diz, aí em Atos 16, que ela abriu as portas da casa dela. Agora vai ter uma célula na casa de Lídia, aí ó. Lídia é anfitriã. Paulo chegou, não conhecia ninguém, ele está cumprindo aquilo que Deus mandou. Quando ele chega nessa cidade, ele conhece essa mulher ela é uma empresária, e aí ela abre as portas da casa dela, para que tenha uma célula na casa dela. Agora Paulo está orando, Paulo está cumprindo, está vivendo aquilo que Deus falou para ele. Paulo agora tem um relacionamento, mas aí alguém tenta se opor. Porque, escute, quem está comigo diga amém. Escute algo nessa noite. Deus vai sempre colocar pessoas para te abençoar. Coloque a mão no ombro do irmão que está do teu lado e diga para ele assim, ó, profetiza a vida dele, diga: Deus vai colocar pessoas para abençoar você. Mas ei, escute, o diabo vai tentar atravessar isso aí, hein? Ei, quem está comigo diga amém, presta atenção. Pessoa abençoada. Agora essa mulher quer entrar no meio. É impressionante como muitas vezes Deus coloca pessoas para nos abençoar, lá no trabalho. Deus coloca pessoas influentes, Deus traz pessoas para próximo da gente. E o intuito dessas pessoas, quando alguém chega próximo de você e é enviado por Deus, o intuito não é outro senão abençoar a tua vida. Mas é impressionante como o diabo sempre tenta atravessar no meio. Pega uma outra que é invejosa, uma outra que fala mal, levanta fofoca, calúnia, difamação. Aqui ninguém nunca viveu isso. Mas o intuito qual é? Afastar, colocar longe. Sabe qual é o maior intuito do diabo? Ei, escute uma coisa. Porque tem muita gente que pensa assim: o diabo ele não quer você no time dele. O diabo não quer você no time dele. O diabo não quer você no time de Deus. Quem entende diga amém. Porque tem gente que fala assim: não querido, o intuito de Satanás nunca foi levar você para o time dele. Não tem time. Mas uma coisa ele quer: tirar você do time de Deus. Essa que é a questão. E a gente muitas vezes não percebe esse tipo de coisa. Deus coloca pessoas para nos abençoar, e muitas vezes o diabo vem e atravessa a relação. O diabo vem muitas vezes e mela a relação, divide, separa, intriga, discórdia, e a gente muitas vezes fica sem entender. Olha só, coloque para mim o versículo 18, para mim, Atos 16, 18. Isso se repetia por muitas vezes. Então Paulo, já indignado, eu gosto de uma versão que não é essa. Então Paulo finalmente, ele fez algo. Diga, finalmente, ele fez alguma coisa. Sabe o que me chama a atenção quando eu olho isso? Aí, aqui ó, NVI, finalmente. O que parece para você aqui ó? Ela continuou fazendo isso por quantos? Muitos dias. Vem para mim, quem está comigo diga amém. Isso aqui está acontecendo, Paulo está vivendo, Paulo está descendo para oração, Paulo conheceu Lídia, Paulo está vivendo a visão, mas a Bíblia diz que essa mulher endemoniada, por muitos dias está tentando atravessar. Escute, muitas vezes na história da nossa vida não é diferente. Olha só, Paulo tem a visão, Paulo está vivendo o que Deus tem,
Deus deu a direção, Paulo está em oração, mas por muitos dias essa mulher está atormentando, endemoniando o caminho dele. Quantas vezes na história da nossa vida a gente está entendendo o que Deus tem, está vivendo a visão que Ele tem, está caminhando da forma que Deus tem, mas a gente percebe que o diabo está todo dia tentando melar, tentando tirar a gente, tentando roubar a nossa paz, e muitas vezes a gente não faz nada. Diga, eu preciso fazer alguma coisa. Diga, eu preciso fazer alguma coisa. É engraçado, porque o livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas era médico e Lucas é detalhista. Por que será que ele colocou aquela palavra finalmente, até que enfim? Tem coisas na história da nossa vida que parece que Deus está esperando de mim e de você um até que enfim. Diga, eu vou fazer algo nessa noite. Diga, hoje eu vou levantar minha mão. Não, é só para quem tem fé. Diga, hoje eu vou levantar minha mão. E hoje aqui, tudo que o diabo estava tentando atravessar, vai ter que sair. Irmão, precisa ter autoridade. Finalmente Paulo fez alguma coisa e disse, sai! Ele ficou tolerando. Quantas vezes na história da nossa vida nós estamos tolerando? O diabo está tentando atravessar casamento de homens e mulheres e a gente está tolerando. Deus deu uma direção, Deus deu uma visão, Deus já mostrou para você que o teu casamento é para ser abençoado, é para ser frutífero, é para ser maravilhoso. Deus já deu direção para a sua vida empresarial, para os seus sentimentos, para as suas emoções, para o teu ministério. Mas muitas vezes a gente está tolerando as dificuldades, as adversidades, as lutas, mas dizendo assim para mim e para você nessa noite, você precisa dar um basta nisso. Você entende? Finalmente precisa dizer para sair, finalmente precisa ter autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Precisa. Coloque para mim 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 13. Olha lá. Pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Segue o 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Irmão, escute uma coisa. Tem coisa na história da nossa vida. Essa mulher, ela falou assim, nossa, é você, Paulo, você é de Deus. E sabe, tem coisas que você está tolerando na história da tua vida e você está achando que é Deus. Tem situações que a gente está aceitando, porque Deus está me testando, Deus está me provando. Ei, vem cá, essa palavra é para arder no teu coração nessa noite, nesse lugar. Escute uma coisa, Deus não está te testando, Deus não está te provando, esquece esse papo. Satanás está tentando atravessar aquilo que Deus tem para a tua vida. Nessa noite Deus está chamando eu e você, para na autoridade dizer, sai! Sai! O que Deus diz lá em Lucas 10, 19? Coloque para mim Lucas 10, 19. Vamos ler? 1, 2, 3, vai. Eu dei. Sabe quem está dizendo isso? O próprio Jesus diz assim, eu já dei para vocês a autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Mas você está mandando sair? Você está mandando parar? Você está dando ordem sobre o teu casamento, sobre a tua empresa, os teus negócios? Você está dando ordem na tua vida financeira? Você está dando ordem na tua saúde? Porque muitas vezes Satanás tenta atravessar diagnósticos de enfermidade, doenças que muitas vezes são detectadas como incuráveis. E sabe de uma coisa? A gente está aceitando. Deve ser Deus que está permitindo. E sabe de uma coisa? Deus diz assim, verdadeiramente
Ele levou sobre si. Ele diz assim: é verdade, Ele levou todas as nossas. E por que você vive doente? Boa pergunta, sim ou não? Sim. Mas talvez esteja faltando sobre nós essa autoridade. E a gente está assim: Deus, me cura. Aí Deus está dizendo assim: já dei autoridade para você. Aquela mulher ia ficar ali no caminho de Paulo até quando? Até que Paulo decidisse dar um basta. Ei, vem para mim, presta atenção. Tem coisas na história da tua vida que elas vão permanecer. Não adianta, está amarrado, está repreendido, bispo, está aqui, não adianta. Elas vão permanecer até que você dê um basta nisso. Tem situações na história da nossa vida que vão perdurar até que você dê um basta. Conflitos, situações mal resolvidas, que elas vão permanecer até que eu dê um basta nisso. Você entende isso, sim ou não? A gente tem mania de empurrar as coisas para debaixo do tapete, sim ou não? Coisas, situações mal resolvidas, em todos os aspectos da história da nossa vida. E Deus está dizendo assim: eu te dei autoridade para você resolver isso aí. Resolva. E a gente muitas vezes está pedindo para Deus resolver. Olha para o irmão que está ao teu lado, toque no ombro dele e diga para ele: desculpa, mas Deus não vai resolver não. A hora aqui, diga para ele: a hora aqui é de você usar toda, diga, a sua, diga mais uma vez, a sua autoridade. Bispo, tem como orar por mim? Não, você vai orar. E você vai usar a sua autoridade. Tira esse diabo do meio do caminho, não. Tira isso do meio. Tira essa situação. Muitas vezes situações na nossa vida estão mal resolvidas, que entre eu e o outro lado sempre tem alguma coisa que está no meio. Sempre tem algo no meio que eu prefiro muitas vezes não resolver, não decidir. Quantas coisas da nossa vida não estão resolvidas porque nós não estamos decidindo com autoridade, sim ou não? Quantas vezes a gente recua com medo de decidir, com medo de dar uma palavra. Aqui, eu estou falando desse tipo de gente, mas não é aqui, tá? É em outro lugar. Finalmente Paulo abriu a boca, sim ou não? Pô, finalmente, hein? Até que enfim você falou alguma coisa. Sabe por que as coisas não se resolvem? Porque a gente muitas vezes fala assim: ah, se eu falar alguma coisa vai dar pior. Se eu falar alguma coisa vai ficar pior. Abra sua boca. Tenha autoridade para resolver. Mas não saia enquanto não resolver. Ficar mudo não resolve nada não. Paulo todo dia, aquilo estava irritando Paulo? Lógico que estava. E o diabo é especialista em irritar a gente. Todo dia. Homem de Deus, e aí, beleza? O diabo todo dia vem. E sabe de uma coisa? A gente não fala nada. Ele está lá. Todo dia. Paulo estava indo para onde, irmão? Orar. Não era outra coisa. Entre você e Deus, o canal tem que estar livre. Não pode, irmão. Entre você e aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida, o destino e a direção que Deus deu para você, esse caminho tem que estar liberado. Não pode estar dessa maneira. Sabe, Deus te deu um casamento para você e ela, para você e ele. Não pode ter mais ninguém no meio. Não pode ter mais nada no meio, porque muitas vezes o ciúme se instala no meio, a incerteza se instala no meio, a desconfiança se instala no meio. E sabe o que acontece? Aí todo dia. E tem gente vivendo esse casamento assim, sabe? E aí eu vivo esse casamento, mas é desconfortável, com certeza, porque a Bíblia diz que foram muitos dias. A Bíblia diz que não foi um dia, 2, 3, foram muitos. E todo dia Paulo vivendo aquele desconforto ali. Irmão, como é que a gente pode servir a Deus, mas quando eu olho para as coisas da minha vida, há esse desconforto?
Porque Deus não chamou você para viver isso não, querido. Deus te chamou para viver algo diferente. Coloque para mim Atos 19. Atos capítulo 19, versículo... Coloque o 13. Vamos no 13. Não, volta no 11, vai lá, vamos lá. Você crê nisso aqui ainda? Que Deus faz milagres extraordinários, sim ou não? Quantos creem nisso? É por meio de quem que Deus está fazendo? Por meio de Paulo. Mas antes ele teve que expulsar, sim ou não? Quantos querem viver milagres extraordinários aqui? Levante sua mão, deixa eu ver. Então ore com autoridade. Vamos orar. Versículo 12. De modo que até o lenço que Paulo usava era colocado. Quantos querem viver isso? Deixa eu ver, levanta a mão. Não, é só para quem crê. Quem não quiser, está tudo bem. Levanta a mão bem alto. Isso. A Bíblia diz que até a roupa de Paulo gerava milagre. Olha lá. Olha o 13. Vai. Só que aí, ó, presta atenção. Isso, Paulo fazia milagre extraordinário, até a roupa curava. Sim ou não? Sim. Mas olha aqui. Alguns judeus que andavam expulsando os espíritos malignos invocaram o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, dizendo: olha lá, em nome de Jesus, Paulo prega. Eu te ordeno que saiam. Não. Olha lá o 14. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, dos judeus, sacerdotes judeus. Vai, segue. Um dia o espírito maligno, olha o que o diabo vai dizer. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Preste atenção numa coisa. Paulo orava e os demônios saíam. Aí essa galera aqui foi lá e usou as mesmas palavras que Paulo usava. É o seguinte, demônios, sai aí, eu estou orando em nome de Jesus lá que o Paulo prega. Escute uma coisa, não são palavras repetidas que vão fazer algo ser transformado na tua vida. Não adianta. Eu vou fazer uma oração aqui, aí você repete a oração e algo vai acontecer. Não, não é dessa forma. As coisas vão acontecer na sua vida através da autoridade que está sobre você, que Deus já colocou na história da tua vida. Segundo, quem eram esses camaradas? A Bíblia diz que eles eram filhos do sacerdote. Ou seja, poderia acontecer alguma coisa, sim ou não? Sim, era filho de pastor. Eles eram filhos dos pastores. Mas escute uma coisa, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na tua, não está linkado à religião. Porque da mesma maneira que Deus quer fazer naquele que há muito tempo está nesse lugar, Deus quer fazer naqueles que entraram pela primeira vez aqui também, da mesma forma. Porque nunca foi por religião. Deus não trabalha por tempo de igreja ou por carteirinha. Deus não trabalha por cargo. Não é por nada disso. Não é dessa forma que Deus trabalha. Como é que Deus trabalha? Olha lá, coloca o versículo 15, ó. Um dia o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Diga identidade. Diga, é pela identidade. Vem para mim e presta atenção numa coisa. No reino de Deus, a coisa mais importante não é o que você tem, o que você pode, e sim o que você é. O mais importante aqui é que você saiba quem você é. Só tem autoridade quem sabe quem ele é. Olha para o irmão que está ao teu lado, vê se ele tem cara de quem sabe quem é aí. Eu conheço muito crente que já não sabe mais quem ele é, porque eu estou indo para a igreja, bispo, mas olha a minha vida, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, olha a condição que eu estou, eu já nem sei mais quem eu sou, mas Deus está chamando você, filho, filha, e dizendo, você tem uma identidade. O mais importante aqui, as coisas vão começar a andar na história da tua vida, quando você de fato souber quem você é.
Porque quando Satanás se põe no meio do caminho, eu vivo uma crise de identidade. Quando Satanás tenta atravessar meu casamento, sabe o que eu vivo? Uma crise de identidade. Eu estou indo para a igreja, eu estou servindo a Deus, eu estou orando, mas olha aí, quando Satanás tenta atravessar a minha vida financeira, quando a minha fé é abalada por conta de enfermidades e dificuldades na minha saúde, sabe? Eu vivo uma crise de identidade, já não sei mais quem eu sou, e Deus está dizendo assim: você é filho. O que mais o diabo quer, sabe? Não é você no time dele, é que você perca a identidade de filho. Diga para o irmão que está do teu lado: não esqueça de quem você é. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com a tua vida. Nós vamos orar. Sabe, quando Moisés está ali, e Moisés está falando com Deus ali, Moisés pergunta para o Senhor assim: mas quando me perguntarem quem me mandou, o que eu digo, o que eu falo? O que eu falo para aquela galera? E sabe, Deus vai dizer uma coisa só para Moisés, vai dizer assim: diga que o eu sou te mandou. O mais importante não é o que você tem, não é o que você pode, o mais importante é o que você é. O mais importante é que eu tenha clareza, porque se eu estou aqui nessa noite, nesse lugar, é porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho do Rei, eu sou filho de Deus. E sabe, eu não oro, eu oro ao Pai. Jesus fez inúmeras, e só uma, Deus. Mas por que Jesus na cruz orou a Deus? Porque ele vai dizer algo antes, sim ou não? Pai, por que me desamparaste? Aquela dor da cruz foi tão grande para o pai, que nem o pai aguentou. E aí, a oração que ele faz: Deus meu. Ei, escute, eu quero que você coloque a mão no teu coração, porque nessa noite aqui é uma noite de autoridade. E eu sei que tem situações na história da tua vida que você não está conseguindo vencer, nem prevalecer. Eu sei que tem situações na história da tua vida que você não está conseguindo superar. Mas essa noite eu quero orar com a tua vida, eu quero orar com você, porque eu sei que Deus quer abençoar. Sabe, tem momentos que você tem passado, e que isso tem colocado em xeque, em dúvida, se tem valido a pena estar num lugar como esse, buscar a Deus num lugar como esse. Mas Deus está dizendo assim: eu sou teu pai, eu sou teu pai, filho, eu sou teu pai. Amém, Jesus, aleluia. Mas pai, o senhor não pode mudar isso? Eu estou esperando só que você tome posse da autoridade que eu já te dei para mudar esse momento. É só isso que eu estou esperando. Deus quer te abençoar. Sabe, se tem pessoas nesse lugar que estavam vivendo dessa maneira, dessa forma, eis aí a chance, eis aí o momento. Eu quero orar pela tua vida, orar por você. Eu ainda tenho alguns minutos e eu quero te abençoar nessa noite, nesse lugar. Mas o que eu não quero é que você saia daqui da mesma maneira. Se você entrou aqui assim, bispo, eu percebo isso. O inimigo tem se colocado no meio do caminho, tem tentado impedir, tem roubado a minha concentração, os meus momentos com Deus. Eu não tenho conseguido nem orar, eu não tenho conseguido ter esse tempo de intimidade e relação. O inimigo tem atravessado, tem se intrometido no meu relacionamento, na minha empresa, nos meus negócios. É noite de você dizer: basta, chega, foi só até aqui. Porque talvez como Paulo, e olha que era Paulo, por muitos dias, por muito tempo, isso tenha acontecido na tua história. Mas eu quero orar por você.
Se tem alguém que estava nessa condição, nessa noite, nesse lugar, eu desafio você, com autoridade, porque é só para quem tem autoridade, a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Os pastores vão ungir você, vão abençoar você, e todo jugo vai ser quebrado. Todo jugo será quebrado. Irmão, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu não quero mais ser assim, não. Eu não quero mais ser assim. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais buscar, não consigo mais fazer. Vem mesmo, vem com fé. Sabe, é a coisa mais linda isso que você está fazendo hoje aqui. É entendendo que não dá mais. Não dá mais para o inimigo ficar atravessando tudo que Deus tem para a tua vida. Eu não aceito mais isso, bispo. Então vem. Isso, venha mesmo. Venha. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Vai mudar. Amém, Deus, aleluia. Orar. Nós vamos orar. Isso, se tiver mais, venha. Pode vir, isso mesmo. Venha com fé. Você que está aqui na frente, feche seus olhos. Feche seus olhos aí no teu lugar. Sabe, o Espírito Santo me moveu dizendo assim, que toda pedra no meio do caminho vai estar hoje aqui. Tudo aquilo que te impedia, você tem caminhado, tem andado na direção que Deus deu, mas não está sendo fácil, não está sendo simples. É tanto impedimento, é tanta dificuldade, é tanta adversidade, e Deus está dizendo, hoje aqui, você vai decretar que todo diabo, todo demônio que estava tentando atravessar áreas da tua vida, vão sair. Você que está aí atrás, estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Queremos orar, Senhor, nessa noite aqui. Queremos orar por cada uma dessas vidas, e é no nome de Jesus. Ah, Deus, eu creio que o sobrenatural está nesse lugar, o teu poder, a tua graça, a tua unção. E nós queremos agora, no nome de Jesus, como igreja, declarar que toda obra de Satanás, todo impedimento, todo obstáculo, toda barreira, seja nessa noite quebrado, desfeito, anulado. Tudo aquilo que travava, que impedia, toda barreira, agora, seja nesse instante anulado pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, vai agindo aqui, sobrenaturalmente, vai quebrando todo jugo, todo peso, toda carga, pondo por terra, Senhor. Age na relação, age, Senhor, nas amizades, age, Senhor, nos relacionamentos, na empresa, nos negócios, abre as portas, libera os caminhos, Senhor. Satanás, nós te repreendemos, toda obra do mal, repreendemos essa noite aqui, na autoridade que há em Cristo. Declaramos agora que toda arma forjada não prosperará, que o inimigo bata em retirada agora. É no nome de Jesus que nós queremos liberar essa bênção, profetizar esse milagre. Deus, toca nos teus filhos agora, toca nos teus servos, toca, Senhor, na tua filha, libera a cura. Ah, Senhor, todo impedimento na área da saúde, Senhor, Satanás tem tentado agir na casa, atingir os netos, mas está quebrado em nome de Jesus. Eu não aceito mais Satanás nessa casa. Satanás, desaloja hoje, sai hoje, em nome de Jesus. Todo vício maligno, sai hoje. Temos autoridade para isso, e liberamos essa palavra na Baixarabacai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa tua filha, tua serva. Cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias
cadeias quebrando. Ouço há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu ouço o som. Eu ouço o som. Cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço. Glória a Deus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar. Glória a Deus. O Espírito Santo está visitando você, Nalva. Deus está dando vitória para você. Deus está dizendo assim: quem socorre sou eu. E não vai ter tempo de vergonha e nem de confusão. Sabe, tem coisas que Satanás tem tentado atravessar dentro da tua casa, tentando causar confusão e vergonha, mas Deus está dizendo assim: eu ainda sou Deus. Eu ainda sou Deus. Porque o inimigo está tentando envergonhar você na sua relação com Deus. Você vai para a igreja e olha aí, e Deus está dizendo assim: eu vou trabalhar. Essa confusão
isso vai cair por terra. E Deus está dando vitória lá dentro da tua casa hoje. Hoje. Glória a Deus. Lucas, Deus está dando uma vitória para vocês. Deus está dizendo assim, Natália. Eu estou vendo um martelo e esse martelo bate. Né? É toda vez que Deus quer entrar com justiça, equilibrar as coisas, fazer o que é certo. Nem sempre aquilo que fazem é o justo. E Deus está dizendo assim: eu vou mover pessoas para que haja justiça. Tem coisas que as pessoas acham que é certo e tem coisa que é justo. O justo é o de Deus, não certo. Nem tudo que é certo é justo. É difícil de entender, mas você vai entender na hora, porque Deus vai falar ao teu coração. E Deus está dizendo assim: não, porque são meus filhos, tem que ser o que é justo. Alguém vai dizer: não, mas isso é o certo. Não, mas Deus está dizendo: não é o certo, é o justo. Porque o que é certo para o homem não é o justo de Deus. É diferente. E o justo de Deus é a bênção. E Deus vai trabalhar. E Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar. Deus está trabalhando na vida de vocês. Deus está dizendo assim: essa casa estava fechada, mas eu disse: Deus, mas que mistério é esse? O que Deus está falando não é casa, é casa do coração. E Deus está dizendo assim: eu vou abrir essa casa. Se preparem para viver algo que vocês nunca viveram. Deus está chamando para um tempo de relacionamento, porque quando Deus entra na casa da gente, a nossa vida nunca mais é a mesma. Vocês vão viver experiências, vão contar testemunhos, porque Deus diz assim, ó: eu vou trazer um tempo de prazer. Viver com Deus é viver num tempo de prazer, meu irmão. Pode ter certeza disso. E Deus vai trabalhar nesse sentido na tua vida. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Tempo de alegria e tempo de glorificar o Senhor. Deus está dando uma vitória para você. Glória a Deus. Primeiro, Deus está dizendo assim: não fique agitada, porque nos últimos dias situações têm agitado o teu coração, têm movido você. Deus está dizendo assim: não fique agitada. Deus vai começar a falar teu coração de uma maneira sobrenatural. E eu vou dizer algo para você: quando Deus começar a falar com você, não vai fazer aquilo que Deus falou aqui comigo agora. Ah, mas quem me dera. Não, é Deus falando no teu coração, é para você viver. Não vai se amedrontar com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Só deixa, só vive, só segue. Porque daí vai dar certo. Vai dar certo. Pode ter certeza.
Deus vai trabalhar na tua casa. E Deus chama de horror. Desses dias que você viveu, Deus vai trabalhar. Quando a gente fica horrorizado com alguma coisa, a gente fica desestabilizado. Deus está estabilizando você hoje aqui. Pode ter certeza. Deus está fazendo isso. Porque Ele é Deus. Amém, Jesus, aleluia. Você vai juntar algumas coisas para Deus. Escute, Deus está dizendo assim: junte os despojos. O que são despojos? São coisas que eu venci e que elas são minhas. Só tem despojo quem vence. Se não tiver vitória, não tem despojo. Agora Deus está chamando você, e por isso Deus trouxe você aqui na frente nessa noite, para que você tome posse na autoridade daquilo que Deus já deu, porque você venceu. Sabe, muitas vezes Satanás tem tentado deixar você em dúvida: se eu venci ou não, se eu consigo ou não, se eu chego ou não. E Deus, oh glória, e Deus está dizendo assim: filha, você consegue, você chega, você pode. Hoje, faça assim com as suas mãos. Tem coisas que Deus já te deu e que você ainda não se apropriou. Isso tem sido a tua oração só para Deus falar contigo? Estou esperando Deus me dar. Aí Deus, eu já te dei. A gente espera as pessoas decidirem. Aí sabe qual foi a palavra? E guarda no teu coração que Deus falou para você nessa noite: eu que sou o juiz desse negócio. Eu que decido. E Ele decidiu por você. Ele decidiu por você. Creia. Creia. Vamos agradecer ao Senhor. Eu não posso passar do meu horário. Você coloca a mão no teu coração. Agradecer a Deus. Domingo que vem a gente continua esse mistério, mas vai ser bênção. Quantos têm autoridade aqui? Deixa eu ver. A hora que você colocar o pé para fora, vá para casa nessa autoridade. Adivinha o que você deve fazer quando chegar na sua casa? A hora que você abrir a porta, é o seguinte: cheguei, hein? Se tinha algum capeta querendo atravessar, sai agora. Mas diga na autoridade. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, sabe o que você tem que fazer quando chegar na porta lá? Bater o cartão. Não. É o seguinte, diabo: eu estou chegando. E eu cheguei chegando. Então, rapa fora. Não atravessa não. Sai. Fica com medo. Aonde você colocar a mão vai estar abençoado. Aonde você colocar a planta dos seus pés. Aí eu chego lá meio, não sei. E aí, não. Chega chegando. Eu já te dei a autoridade. Não precisa pedir. Deus já te deu. Pai, queremos te agradecer por esse culto. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã. Leva o teu povo em paz, Senhor. Leva para os lares. Que essa semana seja cheia mesmo, transbordante da tua autoridade. Dessa maneira, eu abençoo a cada um dos teus filhos, teus servos.
leva em paz. Que o Senhor, Ele te abençoe e te cure. Que o Senhor levante o seu rosto de ti e Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai em paz, eu te abençoo. Em nome de Cristo Jesus.